porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Muito boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande vir nessa casa. Essa casa que eu tenho uma história de carinho com ela muito grande. Porque foi aqui que realmente comecei a minha caminhada dentro da doutrina espírita. Depois os caminhos me levaram a Londres e hoje eu sou trabalhador da Casa de Amor e Caridade Chico Xavier, lá em Pouso Redondo. Talvez o tema que eu vou trazer para vocês hoje aqui, ele vem ao encontro do que muitas pessoas buscam na doutrina espírita. Porque muitos vêm pela curiosidade, como muitos vêm pela dor, muitos vêm querendo saber o que acontece depois da morte. E a minha história de vida, talvez ela se confunda com a história de muitos de vocês aqui. Talvez seja uma história semelhante à que me trouxe para a doutrina espírita, é semelhante à que trouxe vocês a conhecer a doutrina espírita. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o depois da morte, vida que segue, eu quero contar para vocês um pouquinho do que me trouxe a doutrina espírita. Eu, desde muito jovem, desde muito pequeno, minha mãe relatava que, por diversas vezes, ela acordou à noite com eu em gritos, porque tinha coisas no quarto. E a gente vai crescendo com alguns acontecimentos, às vezes vendo algumas coisas, umas bonitas, outras nem tanto. E aquela curiosidade vai indo, né? Vai surgindo na gente, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, que coisa mais louca, o que é isso. E a gente começa a buscar algumas respostas para a vida da gente. Sou de formação luterana, minha família é toda luterana. Alguns aceitam numa boa a questão de eu ser espírita hoje, outros nem tanto. Outros respeitam, outros me criticam. E desde pequeno, então, tinha esses acontecimentos. E logo, já na adolescência, despertou um interesse maior, porque talvez as coisas afloravam. Mas o que é isso, né? Quem são essas pessoas? E às vezes você começa a ver rostos conhecidos. E então você se indaga assim, poxa, mas o que é, né? Vão morrer? Então, um certo dia, não me recordo a maneira que foi, chegou à minha mão um livro chamado Violetas na Janela. E eu comecei a ler esse livro. E eu achei esse livro muito bom. Contou a história da Patrícia, que desencarnou, família espírita. Eu comecei a ter um pouquinho de compreensão que talvez a coisa fosse diferente do que aquilo que nos falavam dentro das igrejas. Nesse tempo já tinha passado pelo ensino confirmatório, ou estava por ali mais ou menos nessa época, 14 anos, 15 talvez. E eu lembro de uma passagem dentro do ensino doutrinário na igreja luterana que eu cheguei a questionar o pastor. Quando ele veio, ele falou assim pra gente: olha, a salvação se dá por aceitar Jesus como Salvador. Então, se lá na hora da sua morte você aceitar Jesus como Salvador, você está salvo.
E eu me lembro questionando o pastor. Eu digo, mas como assim? Que história é essa? Quer dizer que eu posso então fazer um monte de coisa errada, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso agredir as pessoas, eu posso ser uma pessoa má, eu posso ser uma pessoa desonesta, que mesmo assim, se na hora da minha morte eu aceitar Jesus, eu estou salvo. Essa coisa meio sem lógica, eu perguntei para ele. E ele disse, não, mas é assim. Eu digo, então, e aquilo a gente vai crescendo e vai se questionando, né? Se perguntando o que acontece. E eu me lembro de um outro caso, um dia na casa de um parente, na casa de um parente e... Só um minutinho, deixa eu desligar aqui porque está vibrando. Na casa de um parente e nós conversando lá sobre alguns assuntos, né? Um primo, adolescente ainda. E começamos a falar nesse negócio de vida após a morte, espíritos e não sei o quê. E ele chegou para mim e falou assim, ó, tem um livro, que é o Livro dos Espíritos. Eu não entendia muito daquela coisa, mas achei interessante. Ele até tinha esse livro lá, mas, né, passou batido, ficou na conversa, ficou naquilo. E conforme a gente vai crescendo, vai acontecendo coisas na vida da gente, e a gente fica meio sem entender o que acontece, passa por uns momentos de muita perturbação, de incompreensão daquilo, e a gente começa a pesquisar na internet, vai buscar alguns outros livros, e muitas vezes a gente pesquisa de maneira errada, porque a gente quer pesquisar o fenômeno, a gente quer pesquisar o que está acontecendo, o que é isso. E nessas conversas eu descobri que eu tinha um outro primo meu, né, a família dele, que eram espíritas naquela época. Eu não conhecia um centro espírita ainda, nunca tinha entrado dentro do centro espírita, mal sabia que existia. Na minha cabeça, espírita era que nem uns tambor que lá perto de casa uma vez tinha, que eu escutava eles batendo lá, tinha um centrinho espírita, eu estava batendo uns tambor lá de vez em quando. Eu achava que aquilo era um centro espírita, eu nunca cheguei, me interessei muito e coisa e tal. Mas enfim, curiosidade vem conversando, e um certo dia ele veio para mim então e me trouxe o Livro dos Espíritos. Digo, ó, que legal, esse livro tem mesmo. Eu comecei a ler assim como leitura só, li, achei interessante, mas aquilo eu não assuntei muito bem aquele negócio lá. Aí ele veio assim, Marco, ó, agora tem um outro aqui para ti. Tem um Livro dos Médiuns. Eu digo, ó, eu achei que era só aquele. Ele, não, tem esse aqui também. Aí fiz uma leitura também assim meio por cima do Livro dos Médiuns, li lá, entendi alguma coisa, né, compreendi um pouco melhor o que estava no Livro dos Espíritos. E pensei, ó, agora já estou compreendendo um pouquinho melhor o negócio. Acabei de devolver o livro para ele e ele veio, olha, tem mais um aqui para te ler. O Céu e o Inferno. Digo, mas então vamos ver, né, o que acontece nesse livro aqui. Fui lá e dei uma lida, mais ou menos assim por cima, assim, muito, né? Comecei a compreender um pouquinho mais. Mas a gente compreendia de uma maneira meio distorcida. E nessa sequência ele me trouxe também a Gênese para ler. Li também. Mas a gente compreende assim de uma maneira meio equivocada às vezes as coisas. Não entende muito bem como é que acontece, como é que não acontece, o que é, o que não é, fica aquela coisa. Né? E eu tive a sorte, são obras do destino às vezes, né? Várias vezes me falaram, olha Marco, você devia procurar lá um centro espírita para tentar entender isso melhor. E eu dizia, não, deixa quieto, não quero saber desse negócio aí. Mas acontece que minha irmã na época veio a namorar um rapaz, a família dele é espírita. Inclusive a família dele hoje, os pais dele estão aqui. E ela começou a ter um pouquinho mais de contato com esse negócio. E ela disse, Marco, vamos lá. Eu digo, não, deixa quieto, né? E eu passava um momento meio complicado na minha vida. Eu disse, vamos lá. E, não, e me relutei muito para vir. Queria compreender muito esse negócio. Até que um dia, não aguentando mais, eu cheguei para ela e disse assim, mano, vamos lá. Peguei ela,
E a gente veio. E eu vinha na estrada com aquele negócio na cabeça, eu vou voltar. Esse negócio não dá, eu vou voltar. De como é difícil a gente chegar a primeira vez aqui. E cheguei, parei o carro aqui fora, na época tinha casa aqui ainda, não era essa construção que tem hoje. E aí eu fiquei meio dentro do carro, meio não querendo sair, coisa e tal, e minha irmã disse assim, vou lá chamar alguém para te ajudar. Veio aqui, nesse momento que ela veio, eu tomei coragem, já digo, eu vou. Chegando, vindo ao encontro, quando vim chegando na escada, já veio chegando a Celita, já veio chegando mais umas pessoas. E eu cheguei na escada, eu travei. Eu travei e o negócio comecei a ficar ruim, comecei a chorar, né? A Celita está ali me deixando aqui sozinho, né, Celita? Né? E o que eu faço? E vai, eu respirei fundo, eu disse, eu vou nesse negócio aqui para ver o que acontece. Eu fui, eu entrei. Eu entrei, passei mal, fiquei ruim, me disseram água, coisa e tal, já fui lá para o atendimento. E daí, conversando com a dona Luzia, comecei a compreender um pouquinho esse negócio. Ela disse, olha, a importância de estudar, aquilo que o Sr. Nelson dizia. De estudar para conhecer a doutrina espírita, para entender o que acontece. Eu digo, vamos lá então. E desde aquele dia, não abandonei mais a doutrina espírita. Às vezes passei alguns momentos de problemas muito sérios, inclusive, que tive que vir pedir socorro novamente para o centro. Tá? Mesmo conhecendo um pouquinho a doutrina, a gente às vezes ainda comete algumas coisas. E daí eu comecei a compreender um pouquinho de como é que funciona esse mecanismo da espiritualidade. O que é essa doutrina espírita? Ela trata só dos espíritos? Ela trata do fenômeno? Ela trata da mediunidade? Ela trata de quê? Sim, ela trata de tudo isso. Mas eu aprendi uma coisa importantíssima. Que a essência da doutrina espírita, ela é, primeiramente, a mudança. A nossa mudança. A nossa mudança íntima. O nosso melhoramento. Porque de nada adianta eu entender que a vida continua, de nada adianta eu entender que a morte não existe, de nada adianta isso se eu não me modificar, se eu não fizer uma reforma íntima dentro de mim. E sabe o que é mais importante nessa reforma íntima? É a consolação, é a gente compreender o mecanismo da vida. Hoje nós aqui, todo mundo, somos um grande número de espíritas, a grande maioria talvez já se declare espírita. E existe uma frase que a gente ouve muito durante a nossa vida, principalmente nos momentos de dificuldade. E eu vou começar a frase e eu quero que vocês terminem ela para mim, porque todo mundo já escutou, eu tenho certeza. Essa frase ela diz assim: que tudo tem jeito na vida, menos a morte. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou contar só para vocês aqui. Tem jeito. Tem jeito. Sabe por quê? Primeiro porque a morte não existe. E outra coisa, eu vou perguntar para vocês aqui, eu quero que vocês me respondam. Tá? Pode levantar a mão. Se não quiser também pode ficar quietinho. Né? Mas quem aqui tem medo de morrer? Ninguém tem medo de morrer aqui? Nossa, mas a gente está evoluída. Isso está parecendo uns corajosos lá. Né? Eu acho que a grande maioria das pessoas tem medo da morte. Né? Mas por que a gente tem medo da morte? Por que tem medo da morte? Não sei, medo desconhecido. Desconhecido? Sim. É. Então deixa eu contar uma coisa para vocês, que talvez vocês não saibam ainda. Todo mundo aqui já morreu. Vocês já pararam para pensar isso? Morreu, mas não lembrou, né? Não né? Mas todo mundo já morreu. E eu vou dizer para vocês mais uma coisa. Não foi uma vez só não. Foi muitas vezes. Não tem como precisar esse número, né?
Mas eu me arrisco por conta própria a dizer assim, mais de 100 com certeza. E temos medo de morrer por quê? Se a gente está aqui de volta. E a doutrina espírita, ela vem explicar para a gente isso de uma maneira tão linda. Ela vem explicar isso para a gente de uma maneira tão gostosa, de uma maneira tão consoladora, que a gente devagarinho vai perdendo o medo da morte. Sabe por que o espírita tem medo? O espírita, ele tem medo de não dar conta de fazer tudo o que ele podia fazer nessa reencarnação. E muitas vezes ainda temos medo da morte, sabe por quê? Porque a gente sabe do apego excessivo que nós temos na matéria. O excesso de apego, o excesso de apego nos bens materiais. E a pessoa às vezes até pode dizer assim, não, mas eu não tenho apego nenhum, meu para mim, não importa. E às vezes não é bem isso. Porque muitas vezes vemos pais, vemos famílias sofrerem de maneira muito forte por perderem um ente querido, por exemplo. É um sofrimento que não cabe dentro da gente, mesmo muitas vezes dentro de famílias espíritas. Excesso de apego, de talvez não conhecer realmente aquela verdade de que a vida continua, de saber que muitas vezes é só um até breve. E eu vou dizer para vocês mais uma coisa: morremos todos os dias. Vocês já pararam para pensar? A gente aprende na escola, né, em biologia, que as nossas células elas vão se renovando e vão morrendo as células antigas e vem vindo as novas, né? Todo mundo aprendeu isso na escola, né? Que a gente vai se renovando. Então vocês já pensaram que aquele corpinho que nasceu desse tamanho já não é mais o mesmo? Aquelas células que nasceram com a gente já não estão mais com a gente, já morreram. Todo dia a gente vai se renovando, até chegar a um ponto, né, que na verdade a gente faz... O nosso corpo, você imagina que é uma copiadora. Aí quando você pega em papel, né, você pega um texto, né, por exemplo, você pega esse aqui, você vai lá, você copia uma vez. Copiou uma vez. Você pega aquela folha da cópia, você descarta o original, pega a folha da cópia, bota de novo lá, escaneia de novo, copia de novo. Pega outra, dá a cópia, bota ali, copia de novo. Vai chegar um ponto que ela não vai mais ter aquela qualidade. Então a gente vai envelhecendo. E vai chegar uma hora que a gente tem que partir. Temos que ir para o outro lado. E como lá do outro lado a gente não engana ninguém, como lá do outro lado a gente não consegue usar máscaras, que nem a gente usa muitas vezes aqui, é que às vezes pode ter um probleminha. Por conta desse apego excessivo à matéria. Porque já ouvi algumas vezes uma frase que diz assim, que morrer é fácil. Morrer é fácil. Difícil é desencarnar. Sair da carne. Por conta do apego excessivo. Então muitas vezes podemos passar por um momento de perturbação, por um momento de sofrimento, depois da morte. Mas vocês podem ter certeza que nenhum dos filhos de Deus serão esquecidos. Muitas vezes não entendemos os motivos. Muitas vezes não entendemos os motivos. E muitas vezes dissemos assim, os bons morrem jovens.
Se fosse uma pessoa ruim, teria sobrevivido. A gente fala. Mas por que às vezes os bons morrem jovens? Muitas vezes não entendemos o porquê. Mas em tudo na nossa vida existe um propósito. Tudo na nossa vida existe um porquê. Nada acontece sem que se tenha sentido. Então por que Deus permite que um jovem bom morra cedo? Aí existem vários fatores. Espiritismo não é uma ciência exata. Pode ser uma aprovação dos pais, juntamente com uma aprovação para aquele espírito, que talvez por ele já vir, quando ele nasceu, ele já sabia que ele teria um pouco tempo de vida, e que ele teria muito pouco tempo para fazer muita coisa. Ele procura ser o melhor possível, mesmo sem saber isso. Então ele já desencarna jovem. Os pais às vezes precisam passar por aquilo porque Deus é bom e justo. Então às vezes não entendemos o sentido. E me vem à memória um trecho do livro da Vera Lúcia, da Célia Diniz, que é Vencendo a Dor da Morte, onde ela relata. Célia Diniz, ela conviveu desde criança. Os pais dela eram trabalhadores do centro onde Chico Xavier trabalhava. E Célia Diniz conviveu desde a infância com Chico Xavier. E ela perdeu 2 filhos. Um com 2 anos e uma outra menina com... Ela já tinha 20 e poucos anos, se eu não me engano agora. 19, uma coisa assim, né? Eu não lembro a idade dela, mas ela já era mais grandinha, vítima de uma dengue hemorrágica. E ela conta no livro que após o desencarne do pequeno dela de 2 anos, ela foi encontrar com o Chico Xavier. E na verdade o pequeno dela desencarnou porque ele caiu da bicicleta. Ele estava sendo levado pela babá na bicicleta e ele caiu da bicicleta, né, e teve um problema e veio desencarnar. Então ela chega para o Chico e o Chico pergunta para ela assim: você perdoou já, babá? E ela disse para o Chico: sim, eu perdoei. Perdoei como mãe espírita, né, sabendo que tudo tem uma causa, tudo tem um motivo. Não, eu perdoei sim. E Chico é ousado. Chico chega para essa mãe e fala assim: e você já agradeceu para ela? Ela ficou assim, né? Agradeceu? Como assim? Você já agradeceu ela? Por quê? Porque estava programado que seu filho desencarnaria com essa idade. Agora você já pensou se ao invés da babá ele tivesse caído, tivesse sofrido um acidente nas suas mãos? Você nunca se perdoaria. Então você já agradeceu ela? Então nós não entendemos às vezes os mecanismos que a justiça divina usa. Mas a doutrina espírita ela nos ensina que tudo tem um motivo, que tudo tem uma causa, e isso nos consola. E a doutrina espírita nos ensina uma coisa mais bonita ainda, que a vida continua. E eu quero perguntar para vocês, quem aqui hoje vive com a certeza que a vida continua? Temos a certeza que a vida continua. Nós sabemos que a vida continua. Mas eu te pergunto assim, o que você está fazendo agora, hoje, para melhorar a sua existência, já que a vida continua? No plano espiritual, numa nova reencarnação. O que você está fazendo hoje para o depois? Porque se a gente sabe que a vida continua, a gente não teria tanto apego.
A gente não queria tudo para ontem. A gente não sofreria tanto. Se a gente soubesse realmente que tudo que passamos, tudo que sofremos, tem um motivo, nós não sofreríamos tanto. E a próxima reencarnação, a gente não vai escolher só na hora que a gente morrer, ir lá para o plano espiritual, fazer um planejamento e vir de novo. A gente começa a escolher agora. A maneira que a gente quer morrer, a gente começa a escolher agora. Já diz uma frase, de Divaldo Franco: bem viver para bem morrer. Você morre conforme você vive. Se você é uma pessoa boa, você é uma pessoa de bom coração, você é uma pessoa que se doa aos outros, você é uma pessoa que faz aquilo que o Mestre Jesus ensinou a gente a fazer, quer amar, quer não julgar, quer ter um coração puro, leve, com certeza você terá um desencarne tranquilo. Talvez você já seja resgatado, espiritualmente falando, logo após o seu desencarne. Sabemos, a doutrina espírita nos ensina, que todos passamos por um momento de perturbação após o desencarne. Mas quanto tempo você vai querer que dure esse momento de perturbação? Alguns minutos? Algumas horas? Alguns dias? Alguns meses? Alguns anos? Algumas décadas? Alguns séculos? Quanto tempo? Então, quanto mais hoje você começar essa mudança, você começar a se transformar numa pessoa melhor, podem ter a certeza, mais fácil será a sua chegada no plano espiritual. Vai ser mais fácil, vai ser mais leve. Você logo será amparado. Agora, se você for uma pessoa que guarda rancor, que guarda ódio, que julga, que briga por qualquer coisinha, que não leva desaforo para casa, o que vai acontecer? Sabemos que Deus é bom e justo, cada um conforme as suas obras. Então a doutrina espírita nos ensina que Deus sempre nos dá uma nova oportunidade, sempre nos dá uma nova chance. Só que às vezes esse momento de sofrimento, após o desencarne, é necessário. Justamente para o melhoramento do seu espírito, talvez. Porque você precisa chegar ali num patamar de vibração para conseguir ser também recolhido, amparado pela espiritualidade. A gente às vezes tem aquela coisa que... Será que o dia que eu desencarnar, eu vou reencontrar meu avô, minha mãe, o meu pai? E eu vou dizer para vocês que é provável. Agora eu pergunto para vocês assim, quanto tempo vocês vão querer para... Quanto tempo vocês desejam que esse reencontro aconteça depois do seu desencarne? Quanto antes melhor, né? Então cabe desejar mudarmos as nossas atitudes, mudarmos os nossos sentimentos. Mudarmos a nossa maneira de enxergar a vida, mudar a nossa maneira de enxergar o próximo. Ter a certeza de que tudo está como é para estar. Tudo está do jeito que é
para estar. Mas o mundo está perdido. Não está. Está virado numa bagunça. Não está. Está tudo como é para estar. Porque necessitamos que o mundo esteja assim. Talvez porque estejam encarnando na Terra agora diversos espíritos que estão tendo a última oportunidade de reencarnar no planeta Terra. Porque como a literatura espírita nos fala, nós estamos passando por um momento de transformação no mundo. Estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então está reencarnando no planeta Terra muito espírito baixo, vamos dizer assim, que não são tão bonzinhos, porque estão tendo a última chance. Deus disse, olha lá, gente, vocês aproveitam agora, tentam se melhorar. Se vocês não conseguirem, vocês vão talvez ter uma oportunidade de reencarnação, talvez no mundo inferior, para começar essa caminhada de novo. Então o que nós queremos? A doutrina espírita ele traz para nós essa questão da morte, da continuidade da existência, de uma forma tão clara, de uma forma tão límpida, tão bonita, que nos esclarece e a gente só sai daqui ruim se a gente quiser. Porque sabemos que nossos atos têm reflexo lá na frente, na continuidade da existência. E às vezes a gente não age dessa maneira. Eu falo do desapego da matéria, mas o que é o desapego da matéria? Eu vou largar tudo que eu tenho, então, e vou viver na rua como um mendigo, pobrezinho. É isso? Não. Você pode ter uma ótima casa? Pode. Você pode andar com o carro do ano? Pode. É mérito seu, você trabalhou, você se esforçou, você teve a recompensa. Claro que você pode ter, não vamos ser hipócritas. Só que você começa a ter o desapego da matéria, aquela hora que você diz assim, eu moro, graças a Deus, fruto do meu trabalho, numa casa boa, confortável. Mas, se eu morasse numa meia água lá, simplesinha, tá bom também. Eu vou ser feliz do mesmo jeito. Eu tenho um carro do ano, um carro bonito. Tenho. Merecimento do meu trabalho, ótimo. Mas se eu estivesse andando com uma Brasília, tá bom também. Estou feliz também. Então você para de dar importância para o material. Você pode ter, claro que você pode ter. Mas aquilo não é primordial na tua vida. O primordial na tua vida é servir. É ser bom. É seguir o exemplo de Jesus. É fazer o bem. É exercer a caridade. Ah, mas eu sou caridoso. Eu sou caridoso. Sempre no Natal eu levo uma cesta básica para uma família que precisa. Sempre. No Natal, de lei que eu levo. E o resto do ano? Se o mendigo te pede um prato de comida na rua, tu manda ele trabalhar. Ou você diz assim, vai comprar pinga, né? Não sei. E a gente faz. Mas final do ano eu dou uma cesta básica para uma família que eu conheço lá. No Natal. Sempre dou. O que você faz o resto do ano? Você fica caridoso só no Natal? Você faz o bem só no Natal? É triste, mas muita gente age assim. Ah, mas então eu tenho que levar uma cesta básica todo mês lá para a família. Não. A caridade, ela está nas pequenas coisas. A caridade, ela está, às vezes, em você dar um bom dia para uma pessoa que você cruza na rua.
Às vezes a caridade está em você ouvir uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade. Mas não ouvir porque quer saber da desgraça dela. Mas você ouvir para ampará-la. Para lhe mostrar para ela que pode ser diferente. A caridade está nos pequenos gestos do dia a dia. É o não julgar, é não apontar o dedo para o outro, é seguir Jesus. Alguém lembra de alguma passagem que Jesus está julgando alguém? Ou Jesus andava com pessoas santas ao seu lado? Não. Jesus andava com um cobrador de impostos, com pessoas que não tinham uma índole muito legal. Sabe por quê? Porque Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para os sãos. E a gente faz o quê com os doentes? A gente pisa às vezes. E é essa mudança de sentimento na gente que faz a gente morrer bem. É a gente agir mais com o coração. Ah, mas você faz bem para tanta gente e as pessoas vivem te criticando. Mas isso não é um problema meu. Isso é uma falta de caráter dessas pessoas. Então, o bem morrer. A vida segue. Quando a gente tem isso dentro da gente, essa certeza que a vida segue e que as nossas ações agora vão ter consequências lá na frente, a gente muda. E é isso que a doutrina espírita faz com a gente. Ela faz a gente mudar. E sabe como é que a gente muda realmente? Às vezes não é só vindo aqui assistir uma palestra. É necessário entender, compreender, através do estudo. Você não estuda ainda? Vai abrir um grupo novo do ESE, que o Sr. Nelson falou, no que vem? Vem estudar. E a gente, quando a gente faz o ESE, as pessoas que participam do estudo, a gente vê claramente assim, as pessoas dizem, olha, eu modifiquei. É aquele convívio semanal ali com o Cristo, com os exemplos dele. A gente começa a ter certeza que a vida continua e se a gente não mudar, a gente vai, a partir do momento que a gente desencarna, a gente vai seguir igual. E o que a gente está fazendo para esse mundo? O que a gente está fazendo para o mundo ser diferente? Então o estudo é a chave fundamental para conhecer a doutrina espírita. Porque a vida segue. A vida continua. E já pensou que maravilha que é você desencarnar sabendo que a vida continua? Talvez você consiga reduzir um pouquinho a perturbação após o desencarne, porque você vai compreender mais fácil. E isso, gente, que eu estou falando aqui, são coisas de vivências que a gente vê, às vezes semanalmente, dentro de grupos mediúnicos, por exemplo. De espíritos que chegam lá, que não sabem que morreram, que não se dão conta que desencarnaram, que não sabem o que aconteceu, que chegam com dor, com sofrimento, sentindo às vezes ainda dor física, causado pelo agente da sua morte. Então, a partir do momento que nós conseguimos ter essa compreensão, tudo fica mais fácil. Que a vida segue, que a vida continua. Que é um até breve para aquele parente que desencarnou antes da gente. Talvez muitos aqui não tenham noção como é bonito quando num atendimento espiritual, mediúnico, onde vem um espírito que não sabe que desencarnou, e de repente ele se dá conta, e ele diz assim, olha,
vendo a minha mãezinha. Eu estou vendo a minha avó. Ela está me chamando. O meu padrinho. Ela quer que eu vá lá conversar com ela. É lindo, gente. É o reencontro. É o reencontro. Então a doutrina espírita, ela nos traz isso de uma forma tão sutil, de uma forma tão gostosa, de uma forma que nos acolhe, que nos acalenta o coração, mostrando para a gente a responsabilidade que nós temos perante a vida, mostrando a responsabilidade que nós temos perante aqueles irmãozinhos que necessitam. Nos mostrando que a vida continua e que tudo que a gente fizer aqui agora vai ter consequência lá no plano espiritual ou numa próxima reencarnação. Então a doutrina espírita nos transforma, porque a mudança parte da gente, de dentro para fora. É o nosso espírito que se modifica, é a nossa alma, é a nossa essência. E essa bondade e essa essência a gente vai levar para frente, vai levar na continuidade da existência. Nunca é tarde para a gente começar a mudar. Nunca é tarde. E eu lembro de uma história de Divaldo Franco que eu conto em todas as palestras aqui, eu devo ter contado umas 38 vezes, mais ou menos. Tá? Que é aquela história, talvez alguém não escutou ainda, que Divaldo Franco foi numa instituição asilar, num asilo, e lá ele encontrou uma senhora de uns 90 anos, mais ou menos, e ela chegou empolgada para ele e disse assim: Divaldo, estou aprendendo a tocar violino. Violino leva tempo. Violino leva uns 10 anos para te dominar o instrumento. É um instrumento difícil. E Divaldo, né, com aquela mansidão dele, né, chegou e disse assim: mas minha irmã, você acha que você vai acabar esse curso? Né, 10 anos, é muito tempo. Daí ela responde para ele assim: eu sei, talvez eu não termine, mas na próxima vida eu já venho com jeito. Isso é a gente compreender que a vida continua. Nunca é tarde para começar, nunca é tarde para a gente fazer o bem, nunca é tarde para a gente plantar o amor. E é isso que eu venho convidar vocês a fazer hoje, porque a vida segue. Depois da morte, a vida segue. A vida continua, assim como ela é. Se você for uma pessoa rancorosa, com mágoas, cheio de ódio no coração, que julga todo mundo, apego excessivo à matéria, talvez você vai ter algum problema depois. Mas se você for uma pessoa calma de espírito, uma pessoa mansa, uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que planta amor, uma pessoa de bem, um homem de bem, uma mulher de bem, a vida vai seguir mais tranquilamente após a morte. Isso eu garanto para vocês. Eu torço que hoje que a gente saia daqui, pelo menos com a consciência de que a gente precisa ser melhor, para a gente ter uma libertação, vamos dizer assim, né? Quando a gente sai dessa carne aqui, desse corpo, tranquilo, que a gente tenha certeza que a vida continua. Tenham certeza, porque ela segue. Garanto para vocês. Então vamos fazer com que ela siga bem, com que na próxima reencarnação a gente continue na Terra e que a gente possa ser melhor ainda do que a gente foi nessa. Se a gente sair daqui um pouquinho melhor, já está bom. Já é alguma coisa. Mas cabe a gente começar. Que cada um possa voltar para casa hoje com essa certeza. Que cada um possa voltar para casa hoje com um coração um pouco mais consolado pela doutrina espírita.
sabendo que às vezes você pode vir no centro, tomar um passe, sair daqui leve, tranquilo, mas que nada vai mudar se você não mudar primeiro. Primeiro porque Deus é justo e bom. E nós não sabemos o que nós fizemos em outras reencarnações. E talvez os sofrimentos que temos hoje é fruto do mal que fizemos lá atrás. Então não vamos fazer que esse sofrimento siga na próxima vida. Que esse sofrimento siga no plano espiritual. Porque depois da morte, vida que segue. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pelo convite da casa de estar aqui. Tá? Tomara que a gente saia daqui hoje um pouquinho melhor do que a gente veio. Obrigado, gente.